Boa noite, a graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês, dos nossos irmãos aqui da nossa comunidade, e também a todos aqueles nossos queridos irmãos e amigos que estarão ouvindo talvez essa mensagem e refletir um pouco. Eu queria compartilhar nessa noite fria aqui de Curitiba, né, que estamos aqui vivendo esses momentos de confinamento ou de distanciamento social. Estamos em nossas casas e estamos passando assim por momentos bem diferentes mesmo da vida em que levamos e momentos de repensar a vida, momentos de mudar algumas posturas. Muito interessante como esse tempo tem mudado as nossas vidas. Mas eu queria nessa noite compartilhar um texto da palavra de Deus com você e tentar pensar um pouquinho sobre esses tempos de internet, esses tempos de muita notícia, de muitas coisas que estão falando, de muitas demissões, de muitas contratações, de tantas propostas de caminhada para esses tempos difíceis, e a gente começa a ficar meio perdido em meio a tudo isso. Eu queria trazer um pouco de reflexão para as nossas vidas nessa noite, que você possa pensar sobre esse texto que eu quero compartilhar com você. Está em Provérbios, no capítulo 9, e ele fala assim: a sabedoria construiu sua casa, ergueu 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, os que não têm bom senso, e diz: venham comer da minha comida, beber do meu vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. É um texto muito interessante de Provérbios, como se a sabedoria estivesse nos chamando, como se a sabedoria estivesse preparando diante de nós uma mesa, um lugar realmente para nós fazermos a nossa refeição, para nós nos alimentarmos e para nós nos enchermos de sabedoria. É isso que é a proposta do texto de Provérbios, capítulo 9. Ele nos chama para este momento, para esse tempo de viver um momento de sabedoria. Ser sábio não é algo tão fácil assim, né? Na verdade, nós precisamos querer viver momentos de sabedoria e de entendimento. Claro que nós precisamos ter informações, claro que nós precisamos ter, de fato, muita notícia, nós precisamos acompanhar as notícias, nós precisamos estar ligados, antenados no que está acontecendo. Mas é verdade também que nós precisamos ter muita sabedoria para receber as informações que estamos tendo, para receber as notícias que estão passando nas mídias, nas grandes mídias, né? Nós sabemos que muito engano tem no meio de tudo isso, muitas propostas enganosas, muitos vacilos, muitas coisas estranhas acontecendo, e nós, enquanto cristãos evangélicos, e nós, enquanto homens e mulheres de Deus, precisamos desenvolver aí princípios de sabedoria. E eu, ali através do capítulo de Provérbios, queria convidar você a viver esses momentos de sabedoria na sua caminhada. É muito importante, é muito definitivo para as nossas vidas que nós possamos assim viver momentos de sabedoria. Então, peguem para você, de fato, as informações que são relevantes e que são interessantes, mas não se deixe levar muito pelas notícias, por tantas coisas que colocam, e a gente começa a entrar nesses tempos de rede social, onde todo mundo tem a sua opinião, onde cada pessoa fala o que quer e expõe o que quer, no meio de tantas fake news e no meio de tanta coisa acontecendo. Num tempo como esse, é um tempo propício para o engano tomar conta da sua mente, do seu coração. E até mesmo incentivar você a também ser uma pessoa que espalha o engano. Porque se você recebe uma notícia que de fato ela é prejudicial e enganosa, e você divulga isso, você também acaba entrando no engano. Por isso a palavra de Deus nos diz: olha, a sabedoria grita, prepara uma mesa. É um momento, talvez, da gente ir mais fundo um pouco nas informações, ler matérias de homens e mulheres
um pouco mais relevantes. Nós temos a internet aí, nós temos como buscar algumas coisas e notícias realmente de pessoas que vale a pena ouvir. Então é um momento de fato de você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento para dar uma resposta um pouco mais sábia para as pessoas que às vezes dependem um pouco de uma notícia verdadeira. Esse é um alerta, de fato. Eu queria, como pastor, como pessoa que às vezes lidera pessoas, colocar você de verdade numa posição de querer ser sábio nesse momento. Mas o Provérbios capítulo 9, na segunda parte desse texto, ele também fala que existe a insensatez. A insensatez também está sentada à porta, chamando também as pessoas que são insensatas para vir também, para aprender dela a insensatez. É interessante, né? O texto ele deixa os dois lados muito claro. Eu vou ler para você, para não ficar só nas minhas palavras, mas ele diz assim na segunda parte, olha só. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos inexperientes, aos que têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão espíritos dos mortos e que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. É uma palavra pesada, na verdade, é uma palavra difícil, né? Mas a insensatez clama. A insensatez também grita alto, ela também chama e diz para as pessoas: não, olha, é isso mesmo, faça isso mesmo, faça o erro, promova as discussões tolas, promova as discussões ridículas que mais machucam as pessoas do que ajudam. É isso mesmo, a insensatez nos últimos tempos tem clamado muito alto nas mídias sociais. Não é de agora, não é por causa da pandemia, mas durante todos os períodos políticos e religiosos e tudo que existe, no meio de tudo isso, nós precisamos sobressair a nossa luz como pessoas sábias. É claro que nós temos momentos onde nós podemos confundir uma coisa ou outra, e eu acho que quando a gente faz isso, seria muito coerente, muito inteligente e muito divino a gente voltar atrás e dizer: pessoal, eu errei, me perdoe, eu de fato errei nessa informação, eu pisei na bola, eu não sabia o que estava falando direito, e eu quero me redimir aqui e pedir perdão aos irmãos e a todas as pessoas do Facebook. Mas é raro nós vermos nas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram, ou em todas as mídias sociais, alguém aparecer pedindo perdão, desculpa por ter errado, por ter cometido uma falha ética, por ter de fato falado algo sem noção, sem sabedoria. É raro nós vermos isso. É bem possível que tenha, e eu talvez não tenha visto, mas de fato é muito raro essas coisas acontecer. Mas eu queria alertar o seu coração. Busque a sabedoria, não se permita ser vencido por tantas coisas que acontecem. E quando você perceber alguma coisa, mesmo que às vezes ela seja uma verdade, mas que ela vá promover algum tipo de discussão tola, algum tipo de desagravo às pessoas, que você vai ferir gente, que você vai machucar sentimentos, eu acho que a palavra de Deus, o princípio da sabedoria, é ainda o temor do Senhor, como diz ali no texto de Provérbios. A sabedoria mesmo é quando você teme a Deus tanto que você não faz a tua vontade, mas você faz a vontade de Deus, e a vontade de Deus, de fato, é que todos nós sejamos amáveis uns com os outros. A palavra de Deus para nós é que, enquanto estiver em nós, tenhamos paz com todos os homens, com todas as pessoas. Então, tenha cuidado, tenha respeito com as pessoas na sua colocação. Quando você for olhar as redes sociais ou até mesmo comentar alguma coisa, eu sei que tem muitas coisas difíceis de engolir que aparecem ali quando nós lemos, mas às vezes de fato a gente ainda tem que dar um passo para trás e ainda respeitar até mesmo aquelas pessoas que ofendem o nosso Deus, até mesmo aquelas pessoas que ofendem a nossa fé. A gente ainda tem que dar passos para trás para fazer a vontade de Deus e deixar com que Deus faça a justiça sobre as pessoas
que fazem esse tipo de coisa. Deus não precisa da minha defesa. Deus ele é totalmente tranquilo para se defender de qualquer palavra, de qualquer situação que qualquer ser humano, por mais sábio, inteligente que possa ser, Deus é capaz. Então, se você crê num Deus assim como eu creio, não se preocupe, Deus ele se defende tranquilamente, Deus sabe tudo o que está fazendo. As pessoas não ofendem Deus, os xingamentos não ofendem a Deus, ofendem a nós, ofendem ao nosso coração e à nossa fé. Mas nós devemos passar por isso com tranquilidade, porque o próprio Jesus disse: olha, se o pessoal perseguiu a mim, não vão perseguir vocês? Então tenha tranquilidade, sabedoria, coerência. Vamos viver uma fé legítima nos últimos tempos. Vamos demonstrar a nossa fé, que é uma fé demonstrada a partir do amor. Jesus ele nos diz claramente que nós seríamos conhecidos se nos amássemos uns aos outros assim como ele nos amou. Então, queria deixar essa palavra, essa reflexão para o seu coração. Cuide-se, não se deixe enganar, seja sábio, não seja insensato. Nesses momentos de redes sociais tão inflamada, é melhor às vezes até mesmo você dar um tempo, esperar, comentar depois, ter um pouco de sabedoria, viver aquilo que a Bíblia nos ensina, viver aquilo que a Bíblia nos demonstra, viver aquilo que de fato nós podemos experimentar de Deus nas nossas vidas. Sabedoria. A sabedoria produz vida. É interessante, eu olho ali para Provérbios, a sabedoria produz vida, que você e eu tenhamos vida em Jesus Cristo, vida em Deus, e que esses momentos só sirva mesmo de fato para exaltar a nossa sabedoria, de como nós podemos de fato viver na presença de Deus momentos incríveis de sabedoria e saber que nós sabemos lidar com esse tempo de uma maneira tranquila, passiva, e que o Senhor Jesus seja o nosso protetor, o nosso rei, assim como ele nos afirma que está à direita de Deus, intercede por nós e que a nossa vida está oculta com ele em Deus. É muito legal saber de tudo isso, é muito bom viver esses momentos de experiência com Deus e desenvolva a sua sabedoria. Não deixe a insensatez tomar conta do seu coração, porque no final, quando a palavra de Deus ali nos afirma em Provérbios, a insensatez no final de todas as coisas, ela tem ali de verdade, são espíritos de morte tomando conta do coração das pessoas. Então não deixe com que a insensatez leve você. Seja sábio, procure a vida e a vida abundante em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu coração em nome de Jesus.